Senhor Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, essa manhã possamos ganhar mais luz na Tua palavra, Senhor. Senhor, que eu possa ser fiel aos encargos do Teu coração. Senhor Jesus. Irmãos, eu fui incumbido de passar para vocês uma revisão da última conferência internacional que houve na semana passada na Estância Árvore da Vida. E é uma tarefa difícil, porque tivemos 5 mensagens, muitas reuniões de serviço, onde foram passados encargos para nós. Então, eu anotei bastante coisa, eu ganhei. Tenho certeza que muitos irmãos também acompanharam pela transmissão do canal YouTube, e tenho certeza que após eu dar uma palavra de direção, a gente vai poder compartilhar mais daquilo que ganhamos e até mesmo imergimos durante essa semana, porque não sei se os irmãos perceberam, mas durante toda essa semana foi uma palavra de imersão sobre os encargos passados na conferência em Sumaré. Eu já dei esse testemunho para os irmãos. Quando eu me formei há quase 40 anos atrás, eu ganhei 2 livros de presente. Um do irmão Watmani, sobre palestras adicionais sobre a vida da igreja. E outra do irmão Witness Lee, chamado Peculiaridade, Generalidade e o Sentido Prático da Vida da Igreja. E tanto minha mãe como eu lemos esses livros e eu comentei com ela. Esse Watmani morreu na prisão comunista em 1970, mas esse Witness Lee é vivo e vai dar uma conferência lá em Sumaré esse ano. E aí minha mãe falou, então nós vamos lá ouvir esse irmão. Por questões de saúde, o irmão Witness Lee não pôde ir aquele ano. A última vez que ele veio no Brasil foi em 84, e aquele ano era fevereiro de 87. Ele não pôde vir. Mas lá nós fomos. A única coisa que a gente sabia que ele chamava Estância Árvore da Vida e ficava em Sumaré. E nós fomos assim mesmo. E o Senhor nos conduziu. E aquela mensagem, a palavra era no livro de Mateus, o reino de Deus. E ao ouvir aquela palavra, o Senhor me deu um sentimento. Aqui é o seu lugar. E eu tomei uma decisão. Eu não posso perder nenhuma conferência internacional. Os irmãos podem pensar, eu estabeleci uma lei. Não, irmãos. Eu nunca estabeleci uma lei que eu vou almoçar e jantar todo dia. Mas é uma necessidade que eu tenho
Já aconteceu de eu não almoçar por algum motivo especial, mas é uma questão de necessidade, é uma questão de a gente precisar do alimento físico. Nós também precisamos do alimento espiritual. Graças a Deus, nesses 38 anos, eu perdi, eu acho que umas 5. 2 é porque não tiveram mesmo, né? E outras por questões de saúde. Eu caí de uma goiabeira lá de cima, quebrei a bacia, não dava para ir, né? Mas eu nunca oro ao Senhor perguntando: Senhor, é para mim ir à conferência? Não, eu não faço essa oração. A minha oração: Senhor, me dê condições de ir à conferência. Nós precisamos saber orar, irmãos. O Senhor, quando nos ensina a orar, Ele falou: agradeça o pão de cada dia. Não é, Senhor, será que é para mim ir almoçar hoje? Não. Senhor, obrigado pelo almoço que o Senhor me deu. Nós temos que ter uma visão. Nós precisamos dessa palavra. É a palavra que nos dá direção. O tema dessa conferência é no princípio. Fala sobre o livro de Gênesis. E é impressionante como Gênesis, o princípio, está relacionado com o fim. Nós estamos vivendo nos tempos finais. E para nós ganharmos visão espiritual, nós temos que olhar para o princípio. O homem foi criado para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas o homem foi enganado e desobedeceu a Deus. Irmãos, mas o Senhor, Ele nos dá um caminho. Eu fiquei muito impressionado. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui, Deus está falando para quem? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem Deus está falando? Para a serpente. Irmãos, nós precisamos compreender que Deus anuncia que estamos em guerra. E a nossa guerra é contra quem? Contra principados e potestades nas regiões celestes. Não é contra pessoas. Deus nos alerta a isso. Porque muitas vezes nós encaramos o meu inimigo é tal pessoa. Não. Nosso Deus quer nos alertar. O inimigo usa pessoas, mas estão apenas sendo manipulados, estão sendo conduzidos
inadequadamente. Nós precisamos ter essa percepção. Senhor Jesus, eu não gosto dessa tradução de descendência. A palavra, eu acho que o mais adequado seria usar a palavra semente. Em hebraico é zera, é literalmente semente, até mesmo sêmen, no sentido de que é aquilo que vai produzir um novo ser vivo. E descendência, já está ali o ser vivo criado. Então, eu acho melhor a gente usar semente. E nós vimos que por causa de uma mulher entrou o pecado no mundo. Quem é? Nossa mãe Eva. Agora, uma coisa que eu ganhei muito, irmãos, e nós precisamos abrir um coração, porque às vezes a gente vem com muitos conceitos, mas foi por causa de uma segunda mulher que o Senhor teve caminho para nos trazer a salvação. Amém. Essa segunda mulher é a Virgem Maria. Agora, o inimigo é tão sutil que pegou essa mais bem-aventurada de todas as mulheres e começou um culto a ela. Colocou ela como se você pudesse orar direcionado a ela. Isso é maligno. Agora, por causa desse erro teológico, nós não podemos cair no outro extremo, de desconsiderar a obra que Deus pôde fazer, porque encontrou uma jovem virgem, pura, que, ao contrário de Eva, valorizava a palavra de Deus. Quando a gente lê nos evangelhos, a gente vê que ela sabia salmos de cor, ela cita a palavra de cor, de coração. Amém. Irmãos, a lei do Antigo Testamento falava que uma jovem que se achasse grávida, ela deveria ser apedrejada diante da casa do seu pai. E mesmo sabendo disso, ela fala: Senhor, eu estou aqui, faça-se a tua obra. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E naquele tempo, ela, embora fosse virgem, ela já estava comprometida. Ela, embora não tivesse ainda consumado a aliança conjugal com José, eles estavam prestes a consumar. Ela já era a esposa dele, sem que ainda tivesse ido para a cama. José, quando soube que ela estava grávida, falou:
E o que Maria fez? Uma menina tão boa, perdeu a cabeça. Agora, se eu falar que esse menino não é meu, vão matá-la. Então, já sei. Eu vou sair de fininho, a culpa vai ficar em mim e ela não vai ser morta. Quando ele estava pensando nisso, o Senhor interveio, falou: José, esse filho é meu. Irmãos, o Senhor Jesus é essa semente da mulher. E graças a essa segunda mulher, hoje nós temos a salvação, não nela, mas no Filho de Deus. Nós temos que ter esse mesmo sentimento dessa jovem. Cumpra-se em mim a tua palavra. Senhor Jesus. Mas infelizmente, por causa da nossa mãe Eva, nós também temos a semente da serpente em nós. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos duas sementes em nós. Qual semente que eu vou jogar água? Qual semente que eu vou cuidar? Senhor Jesus, a semente da serpente é a natureza caída. Vamos ler Romanos 8:3. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Senhor Jesus, irmãos, a nossa única saída para essa semente ruim não ter efeito é tomarmos a cruz de Cristo. Amém. Mas eu queria que os irmãos percebessem o quão está ligado essa origem maligna. Vamos abrir Mateus 3:7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem está falando isso? João Batista. Irmãos, aqui ele está alertando. É a semente da cobra. Víbora, cobra, serpente, é a mesma coisa. Raça de cobra. Nós precisamos estar
cientes disso. Senhor Jesus, nós vimos em Mateus, capítulo 1, claramente, como que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. E ela se engravidou, né, por obra do Espírito. Nós vemos agora, vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Lá também fala de uma mulher que está grávida também. Essa mulher representa a igreja. Se nós queremos vencer, nós precisamos estar atento a esse versículo 11. Apocalipse 12, 11 fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Como vencer? Aprender a usar o sangue do Cordeiro. Ter palavra e testemunho. E não amar a nossa própria vida da alma. Irmãos, sabe por quê? Não existe chance para um anjo caído ter uma segunda chance? Primeiro, não tem sangue de anjo disponível para ele. Mas para nós, tem sangue de um homem disponível para nós. E o diabo não se arrependeu e não se arrepende dos seus maus caminhos. O nosso caminho é nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, Deus tem como mudar o rumo da nossa vida. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aí depois, nós entramos num paralelo entre o viver de Caim e Abel. Caim, o nome está relacionado à palavra adquirir, comprar. E parece que, inicialmente, não sei, uma inferência, Eva pode ter falado, olha, tem uma profecia aqui que fala da semente minha que vai vencer. E Caim, aparentemente, eu acho que ele falou, sou eu. E ele começou a agir segundo aquilo que ele pensava que estava certo.
Só que Abel, que é um nome que vem de hálito, uma coisa assim mais... um sopro, né? Vago, né? Abel certamente também ouviu da importância do sangue. Interessante que naquele primeiro momento eles eram tudo vegetariano, não comiam carne. E para que um vegetariano vai criar um rebanho? Mas ele sabia que eles precisavam também se vestir. Que as folhas de figueira que o pai e a mãe fizeram não serviram. Deus precisou matar um cordeiro para então fazer vestimenta para eles. E Deus aceita a oferta de Abel. Sim. Rejeita a de Caim. Caim não gostou. Ficou bravo. Ficou enciumado. E o semblante dele caiu e Deus vem adverti-lo. Se você proceder bem, será aceito. Sim. Mas o coração dele estava cheio de quê? De ódio. O caminho da semente da serpente não tem arrependimento. E Caim matou o seu irmão. Senhor Jesus. É interessante que na Bíblia nós vemos referências ao Caim, como que eu falo? O caminho, né? O que Caim foi conduzido. O livro de Judas fala isso claramente. Eu acho que é Judas 11, deixa eu ver. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Irmãos, tudo isso precisa servir de advertência para nós. Judas 11. Né? Eu gostei muito também do paralelo que o irmão Pedro fez em Lucas 18. Depois os irmãos podem ler minuciosamente. Onde um publicano e os fariseus se aproximam para orar. E o fariseu, ele está cheio de argumentos. Falou, graças a Deus que eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, ele apenas se arrepende, tem um coração contrito diante do Senhor.
E a palavra é clara, o Senhor aceitou o caminho do publicano, porque foi o caminho de Abel. Irmãos, é impressionante quando a gente vai lá em Gênesis e vê o caminho de Caim. Os filhos de Caim fizeram obras grandiosas. Eles se tornaram ferreiros, né? Se tornaram músicos, criaram instrumentos musicais. Eles estabeleceram a pecuária, né? Ou seja, eles tinham serviços, obras grandiosas para apresentar. O que nós estamos fazendo? Nós queremos apresentar obras para os outros verem? Ou frutos do Espírito? Amém. Quando a gente vai para os descendentes, né, de Sete, a gente não vê obras, mas vê pessoas que andaram com Deus. E interessante, também fala quantos anos eles viveram e geraram filhos e filhas. Ou seja, nós precisamos estar atento àquilo que está no coração do Senhor. Senhor Jesus, os filhos de Caim, eles estavam preocupados com o seu sustento, entretenimento e segurança. Tudo aquilo que eles perderam por perder a presença do Senhor. Senhor Jesus. A mensagem 16 fala dos descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. É uma coisa que chama atenção quando nós lemos os capítulos 5 e 6 de Gênesis. Nós vemos que os filhos de Deus, que se referem aos anjos, e aqui não é os anjos fiéis a Deus, são os anjos caídos. Eles começaram a cobiçar as mulheres mais bonitas e coabitaram com elas e geraram os gigantes da antiguidade. E essa mistura, criou um ser híbrido, que ganharam grandes entendimentos, grande força física, mas cada dia mais violento. E foi necessário Deus intervir com um dilúvio. Amém. Nós vemos também que, embora isso tenha causado o dilúvio, mesmo depois do dilúvio, ainda houveram alguns casos desse hibridismo, dessa coabitação de anjos com algumas mulheres. E aí nós vemos que Deus manda Israel exterminar esses povos que estavam misturados
né? Nafal, em hebraico, é cair. Nefelins é caídos, né? E a gente vê até no tempo de Davi, ainda existiam alguns gigantes na terra, como o Golias. E Deus mandou exterminar esses povos. Por quê, irmãos? Porque quem foi criado à imagem e semelhança de Deus fomos nós. Amém. E os anjos, embora sejam muito mais poderosos do que nós em força e poder, eles não podem conter Deus. Nós podemos, se seguirmos o caminho de Abel. Abel é citado como o primeiro justo diante de Deus. Interessante. O irmão falou, olha, se você reparar, o próprio Ló, o próprio Jó, eu troquei os nomes, o próprio Jó, ele, no início da sua vida, ele estava no caminho de Caim. Hein? De Caim. Achando que ele estava agradando a Deus pelo seu viver justo. Aí quando ele é exposto pelos seus amigos, que chegam e falam, você deve ter aprontado alguma coisa, porque Deus está te castigando. Aí ele começa a se justificar. E Deus precisa falar, olha, você está vendo esse behemote, esse monstro aí, esse Leviatã, eles estão dentro de você. Né? E aí, no final, ele fala, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Irmãos, nós precisamos mudar de caminho, que muitas vezes nós confiamos na própria força, nós confiamos na nossa boa conduta, em sermos bonzinhos, mas o Senhor quer fazer a sua obra em nós, através da sua palavra. Senhor Jesus. Por fim, né, o Senhor, na conferência, nós chegamos até a pessoa de Noé. Assim como Enoque, Noé, ele foi encontrado como uma pessoa que andava com Deus. E como nós vimos ontem, andar com Deus, isso é salvação para minha família. Amém. Senhor Jesus, e contrariando todas as perspectivas da época, ele, por obedecer a Deus, ele começou a construir uma arca, um navio, né,
no meio do deserto. Interessante, nós vemos as dimensões dessa arca, né? 300 côvados de comprimento, 135 metros. Uma largura de 50 côvados, ou seja, 22 metros e meio. Uma altura de 30 côvados, 13 metros e meio. E nessa arca, o Senhor pôde salvar Noé e toda a sua família, e macho e fêmea de cada espécie. Das espécies comuns, um animal, um casal de cada espécie. Dos animais considerados limpos, segundo a lei mosaica, né, eram 7 casais de cada espécie. E essa arca hoje representa a igreja. Quando nós abrimos a Bíblia, lá, quando narra o dilúvio, fala que a terra estava cheia de violência. Interessante, a palavra violência em hebraico significa Hamas. Hamas, né? Violência, né? E por causa desse Hamas, o Senhor decidiu destruir toda a terra. Mas por achar um homem justo, ele teve um caminho. Sabia que todos nós somos descendentes de Noé? Somos filhos dele. E o Senhor pôde fazer uma aliança com ele e os seus descendentes. Por que isso, irmãos? Porque o Senhor tem um propósito: estabelecer o seu reino aqui na terra. Amém. E para isso, ele conta com quem? Com a igreja edificada. E para isso, o Senhor tem dado palavra e ferramentas. Como os irmãos falaram ainda há pouco, o TCI, tropas, capitães e intendentes. Vem e vê, né? E várias outras ferramentas, casa de adolescentes, a comportagem dinâmica, o CEAP. Irmãos, nós precisamos ter o coração de ser aperfeiçoado. Amém. Eu desafio aqui todos os nossos adolescentes e jovens. Passe um tempo no CEAP. O irmão falou incisivamente: jovens, quando você terminar o teu curso médio, consagre um tempo do serviço militar. O CEAP é como se fosse um serviço militar do Senhor. Amém. E eu posso contar a minha experiência pessoal. Tanto Lia, meus filhos, como o Levi, como que eles foram aperfeiçoados ao fazerem o CEAP. Ganharam visão espiritual. Mas eu já
já sou intendente, eu já passei. Não tem problema, vá, fique uma semana, fique umas férias. Você vai voltar cheio de vigor. Senhor Jesus. Irmãos, por causa do tempo, eu não vou poder prosseguir, mas espero que eu tenha conseguido dar pelo menos uma pequena luz. Vamos compartilhar mais e certamente, como eu falei, você também ouviu as mensagens, viu a imersão e está com o sentimento. Vamos multiplicar em pequenos grupos e ter um momento de compartilhar. Amém?